Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020. Bom, nesta terça-feira eu vou dar sequência, ao estudo que eu tenho feito aí sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Acho que de forma introdutória é importante destacarmos o porquê do conceito de igreja saudável. Já no período da Reforma, até antes da Reforma, não existia muita dúvida do qual era a igreja verdadeira. Até que o advento da Reforma trouxe a discussão à tona se de fato, por estarmos ligados à igreja romana, nós fazemos parte da igreja verdadeira. Os reformadores questionaram essa conclusão óbvia e eles então desenvolveram, e isso houve quase que consenso, é o que era muito difícil em todos os reformadores, de que a igreja verdadeira era a igreja que, primeiro, pregava o evangelho da salvação pela graça, e também administrava corretamente os sacramentos que, do ponto de vista dos reformadores, eram dois: o batismo e também a ceia. Portanto, a igreja verdadeira é a igreja que prega o evangelho da salvação pela graça e administra corretamente os sacramentos batismo e ceia. Porém, mesmo dentro desse espectro de igrejas que são igrejas verdadeiras, nós temos igrejas mais saudáveis e menos saudáveis. Pensando nisso, o pastor Mark Dever, junto com a sua equipe, que coordenam lá a igreja de Capitol Hill em Washington DC, eles desenvolveram esse conceito de 9 marcas que vão marcar uma igreja saudável. Nós, como igreja Nave, adotamos essas 9 marcas para nós e temos trabalhado com elas aí durante já algum tempo. Já falamos anteriormente da pregação expositiva, que é a primeira marca, da teologia bíblica, do evangelho e da conversão. Hoje nós vamos falar de evangelização, que seria a 5ª marca de uma igreja saudável. De imediato é importante responder a pergunta: o que é evangelização? De forma simples, evangelização é apresentar de forma fiel o evangelho de Jesus Cristo por meio de palavras. Então, evangelizar é quando você, mantendo-se fiel ao evangelho de Jesus, e aí se você quiser saber o que é evangelho, você vai precisar voltar 2 vídeos anteriores para você estudar o que é evangelho do ponto de vista bíblico. Então é apresentar esse evangelho do ponto de vista bíblico de forma fiel, ou seja, sem comprometê-lo, sem buscar subterfúgios, e isso por meio ou através de palavras. Ou seja, o evangelho, por ser uma mensagem, por ser uma proclamação, o evangelho não deve ser, a evangelização não deve ser feita de boca fechada. Alguém pergunta: pastor, mas lá em Pedro vai dizer de pregar o evangelho de boca fechada. De fato, em um contexto de perseguição, em um contexto de impossibilidade, é o caso lá do texto de Pedro, onde os maridos não permitem que as mulheres falem do evangelho, aí sim a mulher vai pregar de boca fechada. Mas, grande medida, grosso modo, no dia a dia, evangelização é falar o evangelho. Mas nós temos aqui algumas negativas com relação à evangelização. Primeiro, evangelização não é imposição. E essa é uma adversativa importante. Por quê? Porque tem gente que acha que o evangelho deve ser imposto às pessoas. Isso não é evangelização. Ao contrário do islamismo, o cristianismo não pode ser imposto. Eu não posso colocar uma faca no pescoço das pessoas e dizer: você precisa ser cristão. Porque isso aí não vai funcionar, porque o evangelho é uma mudança de coração. Segundo, evangelização não é testemunho pessoal. Contar o seu testemunho pode até ajudar na evangelização, mas ficar só contando o seu testemunho não vai evangelizar. Por quê? Evangelização é a proclamação fiel do evangelho e não do seu evangelho, daquilo que aconteceu na sua vida, mas era aquilo que aconteceu na vida de Jesus. Terceiro, evangelização não é ação social. Não digo que você não deve fazer ação social, pelo contrário, devemos cuidar dos pobres, porém isso não é evangelização.
Quarto, evangelização não é defender a fé, ou seja, não é fazer apologética, não é discutir teologia, não é discutir pontos discordantes na internet. Isso não evangeliza. Pelo contrário, às vezes pode até afastar aqueles possíveis indivíduos que serão evangelizados. Então, apologética não é evangelização. E não estou dizendo que fazer apologética é errado, né? Nós temos grandes apologistas, homens que defenderam a fé de forma direta ou indireta. O mais moderno desses é C.S. Lewis, um grande defensor da fé cristã. Porém, isso aí não é evangelização. E por último, esse é o principal. Evangelização não são os resultados da evangelização. Ou seja, não significa que eu tenho lá 5, 10, 15, 20 pessoas que aderiram à minha evangelização, que aceitaram a minha pregação, que essas pessoas de fato foram evangelizadas. Existem outros critérios, existem outros indicadores que vão mostrar se aquele indivíduo, se aquele grupo de indivíduos de fato foram evangelizados. Como, por exemplo, o ingresso em uma igreja. Pastor, então para eu ser evangelizado eu tenho que estar numa igreja? Não, mas estar em uma igreja é um indicador importante que você entendeu o evangelho, que você entendeu o corpo de Cristo, né? Então, isso são alguns indicadores, aí teríamos outros mais, tá? Mas eu dei um exemplo aqui só para ficar claro para você. O fato da pessoa ter ido à frente, por exemplo, levantado a mão, tem gente que fala assim, pessoas se entregando a Jesus, e aí filma ali 20, 30, 40 pessoas se entregando. Não sei se de fato isso é evangelização, tá bom? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe e uma ótima terça-feira a todos.